Leitura diária. Primeiro livro de Reis, capítulo 2. As instruções de Davi a Salomão. Quando se aproximava o dia de sua morte, Davi deu instruções a seu filho Salomão. Estou para seguir o caminho de toda a terra. Por isso, seja forte e seja homem. Obedeça ao que o Senhor, o seu Deus, exige. Ande nos seus caminhos e obedeça aos seus decretos, aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus testemunhos, conforme se acham escritos na lei de Moisés. Assim, você prosperará em tudo que fizer e por onde quer que for. E o Senhor manterá a promessa que me fez, se os seus descendentes cuidarem de sua conduta e se me seguirem fielmente de todo o coração e de toda a alma, você jamais ficará sem descendente no trono de Israel. Você sabe muito bem o que Joabe, filho de Zeruia, me fez, o que fez com os 2 comandantes dos exércitos de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jéter. Ele os matou, derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivessem em guerra, e com aquele sangue manchou o seu cinto e as suas sandálias. Proceda com sabedoria que você tem, e não o deixe envelhecer e descer em paz à sepultura. Mas seja bondoso com os filhos de Barzilai de Gileade. Admita-os entre os que comem à mesa com você, pois eles me apoiaram quando fugi do seu irmão Absalão. Saiba que também está com você Simei, filho de Gera, o benjamita de Baurim. Ele lançou terríveis maldições contra mim, no dia em que fui a Manaim. Mas depois desceu ao meu encontro no Jordão e lhe prometi, jurando pelo Senhor, que não o mataria a espada. Mas agora não o considere inocente. Você é um homem sábio e saberá o que fazer com ele. Apesar de ele já ser idoso, faça-o descer ensanguentado à sepultura. Então Davi descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi. Ele reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reinado foi firmemente estabelecido. O reinado de Salomão. Adonias, o filho de Agite, foi até Batseba, mãe de Salomão, que lhe perguntou: Você vem em paz? Ele respondeu: Sim, e acrescentou: Tenho algo para lhe dizer. Ela disse: Fale. Você sabe, disse ele, que o reino era meu. Todo Israel me via como seu rei, mas as circunstâncias mudaram e o reino foi para o meu irmão, pois o Senhor o concedeu a ele. Agora quero fazer-lhe um pedido e espero que não me seja negado. Ela disse: Fale. Então ele prosseguiu: Peça por favor ao rei Salomão que me dê a sunamita Abisag por mulher, pois ele não deixará de atender você. Está bem, respondeu Batseba. Falarei com o rei em seu favor. Quando Batseba foi falar ao rei em favor de Adonias, Salomão levantou-se para recebê-la e inclinou-se diante dela. Depois assentou-se no seu trono, mandou que trouxessem um trono para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Tenho um pequeno pedido para lhe fazer, disse ela. Não deixe de me atender. O rei respondeu: Faça o pedido, minha mãe, não deixarei de atendê-lo. Então ela disse: Dê a sunamita Abisag por mulher a seu irmão Adonias. O rei Salomão perguntou à sua mãe:
Por que você pede somente a sunamita Abisag para Adonias? Peça logo o reino para ele, para o sacerdote Abiatar e para Joabe, filho de Zeruia. Afinal, ele é o meu irmão mais velho. Então o rei Salomão jurou pelo Senhor: que Deus me castigue com todo rigor, se isso que Adonias falou não lhe custar a sua própria vida. E agora eu juro pelo nome do Senhor, que me estabeleceu no trono de meu pai Davi, e conforme prometeu, fundou uma dinastia para mim, que hoje mesmo Adonias será morto. E o rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este feriu e matou Adonias. Ao sacerdote Abiatar o rei ordenou: vá para Anatote, para as suas terras. Você merece morrer, mas hoje eu não o matarei, pois você carregou a arca do soberano, o Senhor, diante de Davi, meu pai, e partilhou de todas as aflições dele. Então Salomão expulsou Abiatar do sacerdócio do Senhor, cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito em Siló a respeito da família de Eli. Quando a notícia chegou a Joabe, que havia conspirado com Adonias, ainda que não com Absalão, ele fugiu para a tenda do Senhor e agarrou-se às pontas do altar. Foi dito ao rei Salomão que Joabe havia se refugiado na tenda do Senhor e estava ao lado do altar. Então Salomão ordenou a Benaia, filho de Joiada: vá matá-lo. Então Benaia entrou na tenda do Senhor e disse a Joabe: o rei lhe ordena que saia. Não, respondeu ele, vou morrer aqui. Benaia relatou ao rei a resposta de Joabe. Então o rei ordenou a Benaia: faça o que ele diz, mate-o e sepulte-o, e assim você retirará de mim e da minha família a culpa do sangue inocente que Joabe derramou. O Senhor fará recair sobre a cabeça dele o sangue que derramou. Ele atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele, sem o conhecimento de meu pai Davi, e os matou à espada. Os 2 homens eram Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jéter, comandante do exército de Judá. Que o sangue deles recaia sobre a cabeça de Joabe e sobre a dos seus descendentes para sempre. Mas que a paz do Senhor esteja para sempre sobre Davi, sobre os seus descendentes, sobre a sua dinastia e sobre o seu trono. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou, e ele foi sepultado em sua casa no campo. No lugar dele, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, para o comando do exército, e o sacerdote Zadok no lugar de Abiatar. Depois, o rei mandou chamar Simei e lhe ordenou: construa para você uma casa em Jerusalém. Você morará nela e não poderá ir para nenhum outro lugar. Esteja certo de que no dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, você será morto, e você será responsável por sua própria morte. Simei respondeu ao rei: a ordem do rei é boa, o teu servo te obedecerá. E Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo, mas 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aques, filho de Maaca, rei de Gate. Alguém contou a Simei: seus escravos estão em Gate. Então Simei selou um jumento e foi até Aques, em Gate, procurar seus escravos. E de lá Simei trouxe os escravos de volta. Quando Salomão soube que Simei tinha ido a Gate e voltado a Jerusalém, mandou chamá-lo e lhe perguntou: eu não fiz você jurar pelo Senhor e não o adverti? No dia em que for para qualquer outro lugar, esteja certo de que você morrerá? E você me respondeu: esta ordem é boa, obedecerei.
Porque não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu à ordem que lhe dei? E acrescentou: no seu coração você sabe quanto você prejudicou a meu pai Davi. Agora o Senhor faz recair sua maldade sobre a sua cabeça. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este atacou Simei e o matou. Assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. Amém? Para refletir, durante um curto período de tempo, Salomão dividiu a monarquia com seu velho pai. A presença de Davi lhe dava segurança, mas ele sabia que logo seria privado de sua companhia. E seguro de que logo morreria, Davi cuidou de dar as últimas e mais preciosas instruções a seu filho. O maior legado que deixaria não seria o reino, as riquezas ou o poder, mas conselhos preciosos que fariam do reinado de Salomão o mais celebrado da terra. Israel carecia de um líder cuja hombridade fosse a sua maior qualidade. Um homem que por sua coragem e integridade governasse a nação mediante um exemplo pessoal de confiança em Deus e obediência à sua palavra, que governasse bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. 1 Timóteo 3:4. Pois, sendo assim, nunca lhe faltaria sucessor ao trono de Israel. Davi se empenhou para inculcar na mente de Salomão conselhos que o ajudasse a não cometer os mesmos erros que ele cometeu e a manter perto de si pessoas confiáveis. Então Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Além da morte de Davi, o capítulo de hoje nos apresenta mais 3 mortes. Após um pedido malicioso, Adonias foi morto a mando de Salomão. Ao pedir por mulher, a concubina de seu pai Adonias tentou assumir de forma traiçoeira a mesma postura de Absalão, quando se deitou com as concubinas de Davi. Joabe, porém, havia se tornado um homem fingido, a fim de não perder a sua posição, matando 2 inocentes. E Simei, mesmo recebendo de Salomão indulto, descumpriu o juramento feito e teve de pagar com a própria vida. Desde a entrada do pecado no mundo, a morte tem sido a nossa maior inimiga. Ela não escolhe credo, etnia ou condição social. Todos vivemos já condenados a morrer. Como disse Davi: eu vou pelo caminho de todos os mortais. E como escreveu o próprio Salomão: e o pó volte à terra como era, e o espírito, o fôlego de vida, volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12:7. A palavra espírito, que significa vento, sopro de vida, ou seja, o verso se refere à composição original do homem ao ser criado. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Gênesis 2:7. Quando a Bíblia diz que Davi descansou, é porque a morte é comparada ao descanso, ao sono. Jesus mesmo declarou, referindo-se à morte de Lázaro: nosso amigo Lázaro adormeceu. João 11:11. Ora, se Lázaro, que era um homem de Deus, estivesse no céu, não faria sentido Jesus tirá-lo do paraíso para trazê-lo de volta à terra. A desobediência no Éden gerou uma separação entre Deus e o ser humano. A obediência de Jesus nos concedeu o penhor de sermos salvos pela sua vida. Romanos 5:10.
E se ele nos deixou exemplo de como obedecer pela fé que atua pelo amor, Gálatas 5:6, é porque espera que sigamos os seus passos. Davi pode não ter deixado o melhor exemplo, mas a raiz de Davi nos deixou o incontestável exemplo e a promessa de que bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Apocalipse 14:13. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz dos arcanjos e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses 4:16. Para os fiéis servos do Senhor, a morte continua sendo o inimigo, mas o inimigo que foi derrotado na cruz e na tumba vazia. Não sejamos, pois, amados, ignorantes quanto aos que dormem, pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. 1 Tessalonicenses 4:13-14. Vem, Senhor Jesus. Apocalipse 22:20. Amém?